Como objetivos dessa nossa fala, né, temos três. Né? O primeiro, contextualizar a igreja presente no período histórico que comumente é chamado em História do Brasil de República Velha, que vai entre 1889, com a proclamação da República, e 1930, né, tendo ali como marco divisório a Revolução de 30 e o início do governo do presidente Vargas. Né? Uma vez tratando desses aspectos, de como a igreja se encontrava nessas primeiras décadas da República, a gente passa então a pontuar a ação pastoral do Dom Sebastião Leme para, a partir, né, desses aspectos, esclarecer sobre a eficácia de Dom Leme para a atuação da igreja no Brasil. Então, como um primeiro aspecto, né, dessa nossa temática, é importante que recordemos os desafios da igreja no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. E o primeiro desafio com que a igreja se deparava após a proclamação da República é justamente a da sua relação com o Estado republicano, que havia nascido no 15 de novembro de 89. Temos aqui um artigo, né, que trata um pouco desta temática, um artigo do Julian Emerick, que é mestre em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela PUC-Rio, e traz alguns aspectos relativos às dificuldades que institucionalmente foram colocadas para a atuação da igreja, não de maneira direta, mas em relação aos costumes e à organização da sociedade e do Estado brasileiro, através da Constituição de 1891. O primeiro aspecto que o Julian destaca é o da rejeição, na Constituição de 91, de qualquer união entre o poder civil e o poder religioso, pondo fim, assim, ao regime do padroado, já tinha sido encerrado, né, com o decreto 119A de janeiro de 1890, mas, ao mesmo tempo, consolida esse final do padroado, né, e instaura um novo regime, o da separação oficial e constitucional entre Igreja e Estado. Era um Estado, portanto, demasiadamente laico que se instaurava e que não fazia, constitucionalmente, nenhuma referência, como era o caso do texto constitucional anterior, de 1924, nem a Deus, nem ao poder eclesiástico para legitimar aquela carta constitucional. Era, portanto, um Estado moderno, no entendimento, né, de Estado moderno como Estado laico, que surgia naquela época, não tinha mais como finalidade a salvação das almas, mas a sua máxima era a da expansão das liberdades humanas em um âmbito de ordem pública protegida, ainda que às vezes, né, o exercício dessas mesmas liberdades fosse contrário a padrões éticos estabelecidos na sociedade de então. O artigo 72 da Constituição de 1891 é quem vai um pouco mais frontalmente, né, aos parâmetros morais e sociais que eram estabelecidos à época e que, por sua vez, eram embasados pela religião católica. A República passa, a partir de então, a reconhecer como válido apenas o casamento civil, cuja celebração deveria ser gratuita, parágrafo 4º deste artigo. No parágrafo 5º, os cemitérios teriam, a partir de então, caráter secular e seriam administrados pela autoridade municipal. O segundo aspecto, né, dos desafios que a igreja tinha diante de si era o da oposição de setores liberais, positivistas, socialistas e anarquistas na sociedade de então. Né? Viam a igreja como inibidora das liberdades individuais, desconfiavam do caráter internacional da Igreja Católica, tendo a sua sede, né, em uma outra localidade com um poder soberano alheio, né, ao poder nacional, em uma época, no século XIX, em que o nacionalismo estava muito em voga e era sinal de modernidade. Via a igreja como uma instituição arcaica em relação aos ideais de progresso vigentes à época e, ao mesmo tempo, como uma instituição coadjuvante de uma manutenção da estabilidade social, né, que era vigente à época, que era marcada, por sua vez, pela dominação das classes abastadas sobre classes menos favorecidas. Um outro aspecto era a nova organização que a igreja tinha, algo mais prático e mais interno, né?
relacionava-se a partir de então diretamente com a Santa Sé. E o elemento que mediava essa relação era, na época, a internunciatura apostólica, depois transformada em nunciatura. E o quarto aspecto era o de reorganizar o clero, principalmente através da formação, a diocesanização da igreja no país, né, o crescimento do número de dioceses e, consequentemente, ou talvez como o aspecto diocesano fosse uma consequência do aspecto mais local, a ampliação da malha paroquial. Essas três vertentes, basicamente, eram exploradas na Carta Pastoral de 1890, né, que foi resultado da reunião do episcopado para se debruçar sobre as situações de então. Havia também uma disputa pela opinião pública. A igreja teve que se deparar com este aspecto a ser travado, né, na sua caminhada nos primeiros anos do regime republicano. A ruptura das relações entre igreja e Estado, né, oriunda da Constituição de 91, elevou o Estado brasileiro ao status de Estado moderno e laico do ponto de vista jurídico e constitucional, e não permitia, desta forma, qualquer ingerência religiosa no espaço público. Entretanto, do ponto de vista das relações sociais, a situação era mais complexa. As transformações sociais que haviam ocorrido no plano jurídico e constitucional não refletiram mudanças imediatas nas relações sociais, porque a emergência de estados seculares não tinha como decorrência necessária e mecânica, né, a privatização da religião a uma esfera meramente doméstica. É nesse aspecto que a igreja se debruça, ou sobre este aspecto a igreja se debruça, para então reagir ao regime que vigorava à época, ou que se instalava à época, né? A igreja então buscou ações na imprensa, na educação formal, através de uma catequese renovada, buscando atingir as massas num plano, né, e procurando uma nova linguagem para reorganizar-se na sua disciplina e também assumir assim um papel na consciência popular. A igreja então saía de uma relação que era basicamente estabelecida com os poderes constituídos do Estado, e uma vez perdendo essa sua relação, ela iria atuar agora nas bases, né? Atuar na consciência católica, que historicamente era majoritária, como muito bem salientou o professor Renato, e que era, portanto, o ponto de atuação a partir daquele momento sobre o qual a igreja precisava se debruçar. O apoio da Cúria Romana nesse aspecto foi fundamental. E para embasar, né, digamos, numa estrutura mais intraeclesial, mas que pudesse ter respaldo diante do poder público, houve algumas ações travadas nessas primeiras décadas. Primeiro, a internunciatura transformou-se em um agente de atuação muito forte junto aos bispos e junto ao Estado. Depois, a internunciatura foi elevada à condição de nunciatura em 1901, consertando uma problemática que vinha desde a década de 1820, final de 1820, começo de 1830, naquela transição ali, final do primeiro reinado, início do período regencial, quando, por um lado, o Estado requeriu uma nunciatura apostólica de primeira classe, mas a praxis, ao lidar com a nunciatura, foi bem diferente, de forma que o primeiro núncio veio para o Brasil e quando ele retornou para a Santa Sé, a partir de então o Brasil passou a ter apenas internúncios apostólicos, rebaixando, portanto, né, o grau diplomático da Santa Sé no Brasil. Então a internunciatura passou a nunciatura em 1901 e passou também à condição de nunciatura de primeira classe na década de 1910. E um outro marco aí dessa situação também foi o cardinalato atribuído ao cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, o Dom Joaquim Arcoverde, para benefício de uma maior atuação diplomática junto ao Estado brasileiro e, evidentemente, benefício da igreja local. Passamos agora a algumas notas biográficas muito breves sobre Dom Sebastião Leme, né? Era paulista, nascido em Espírito Santo do Pinhal, no dia 20 de janeiro de 1882. Exatamente pela data do seu nascimento, em homenagem, né, ao seu onomástico, ele recebe o nome de Sebastião.
recebeu uma forte educação religiosa por influência da sua mãe. Aos 12 anos ingressou no Seminário Episcopal de São Paulo, que à época englobava todo o estado de São Paulo, né? Foi um aluno distinto nos estudos, de forma que foi enviado poucos anos depois, em 1896, para Roma. Lá estudou, formou-se, doutorou-se em filosofia e teologia, ao ponto também de assumir já algumas funções de destaque, como, por exemplo, prefeito de estudos no Colégio Latino-Americano. Volta para São Paulo e é ordenado sacerdote aos 22 anos, em 1904. Tem uma rápida ascensão, digamos, hierárquica na diocese. Foi rapidamente, num curso aí de 3 anos aproximadamente, criado cônego e provigário geral da diocese. Depois, em 1911, contando apenas 29 anos de idade, foi nomeado bispo auxiliar do Cardeal Arcoverde, arcebispo do Rio de Janeiro. Esses 5 anos de Dom Sebastião Leme no Rio de Janeiro, por um lado, traz muito crescimento para o seu início, né, de caminhada eclesiástica, hierarquicamente eclesiástica, mas também já uma primeira demonstração do potencial de Dom Sebastião aqui no Rio de Janeiro, né? Lembremos que era uma diocese que não tinha as proporções de antes, portanto havia apenas 2 auxiliares, ele mais um, e o Cardeal Arcoverde à época, e isso foi, digamos, uma troca de experiências muito forte para Dom Sebastião e também para o Rio de Janeiro. É nesse intervalo que ele participa da reunião do Episcopado de 1915, que por sua vez expede ao término uma carta pastoral coletiva com diversos aspectos salientados e observando resultados da ação da Igreja naquelas 2 primeiras décadas e meia de regime republicano. E em 1916 ele é então transferido para Olinda, em Pernambuco, sucedendo a Dom Luiz da Silva e Brito, que tinha sido o primeiro arcebispo de Olinda e o último bispo, evidentemente, já que nesse período a diocese tinha sido elevada à arquidiocese, e Dom Luiz era alguém que tinha um pouco do perfil de Dom Sebastião Leme, né? Tinha sido engajado em movimentos clericais, classificados à época, historicamente, como ultramontanos, né? Então, juntamente com outros padres do final do século XIX, chega ao episcopado e consegue levar adiante a caminhada eclesiástica lá em Recife, em Olinda e Recife, e depois, ao morrer, é sucedido por alguém que tinha um perfil semelhante, como Dom Sebastião. Volta para o Rio de Janeiro em 1921, como arcebispo coadjutor, exerce por 9 anos a função de arcebispo do Rio de Janeiro, ainda como coadjutor, mas comandando praticamente a arquidiocese, cada vez mais fica à frente do governo episcopal. Em 1930, com a morte do Cardeal Arcoverde, assume de uma vez a arquidiocese, recebe o cardinalato, e na década de 30 ele intensifica uma atuação que já vinha sendo manifestada na década anterior, quando ele ainda era coadjutor. E, como bem sabemos, estamos aqui a celebrar, em 1942, falece, né, deixando um legado grandioso para a Igreja no Brasil. Em uma dissertação em Ciências da Religião, né, da Pontifícia Universidade Católica de Minas, né, José William Barbosa Costa salienta alguns aspectos da ação pastoral do Dom Sebastião Leme. O primeiro é a sua participação, ainda que, claro, muito ainda tímida, né, porque era uma pastoral coletiva, então não dá para perceber uma preponderância do Dom Sebastião, mas, como bispo, participou da reunião do Episcopado Brasileiro em 1915 e, portanto, daquilo que resultaria na carta pastoral coletiva desta reunião do Episcopado. As cartas pastorais, de maneira coletiva, né, era uma forma de a Igreja poder traçar um perfil de atuação pastoral em comunhão, em que todo o Episcopado Nacional estivesse em comunhão e desta forma pudesse atingir resultados mais promissores na sua atuação. Então tivemos a de 1890 e a de 1900, promulgadas através de reuniões de episcopado. Esta carta pastoral salientava a separação ocorrida, como já disse, em 1890, entre Igreja e Estado, os novos desafios e como tinha sido, né, o primeiro momento
de a Igreja repensar-se diante do novo cenário político do Brasil. O episcopado passou então a se reunir mais regularmente e essa nova postura fez com que surgissem as cartas pastorais, dentre as quais esta de 1915. No protagonismo destas cartas, nós podemos observar que a Igreja em 1915 já olhava para alguns frutos colhidos, como, por exemplo, a atuação de congregações religiosas que tinham vindo para o Brasil para impulsionar a atividade missionária, etc. Mas, voltando um pouco para o perfil de Dom Leme, é importante destacar que a sua formação para o sacerdócio, segundo o autor desta dissertação, foi uma formação feita nos mais perfeitos moldes da romanização, ou seja, um processo de renovação da Igreja no país, em que se procurava libertar-se cada vez mais de uma união, às vezes até danosa, com as autoridades constituídas, com o poder público, e fazer com que a Igreja tivesse como fator determinante da sua condução as relações com a Santa Sé. Dom Sebastião, por sua vez, era alguém cujo exercício da liderança e da autoridade não foi, pela sua formação, uma arte que ele teve que aprender por conta das responsabilidades, mas foi o resultado de um processo de aprimoramento pelo qual ele foi passando ao longo da sua trajetória. Então, como eu falei, em 1916 ele vai para Olinda como arcebispo e lá, como era costume à época, nós temos aqui com este marco temporal, o primeiro grande documento de Dom Sebastião Leme e que mostra o tom da sua atuação pastoral. Era costume dos bispos, quando eram nomeados para as suas dioceses, até os primórdios do século XX, escrever cartas pastorais, através das quais eles se apresentavam, lançavam uma primeira mensagem aos seus novos diocesanos e traçavam alguns aspectos daquilo que eles pretendiam realizar no exercício do governo episcopal. O texto da Carta Pastoral de 1916, de Dom Sebastião Leme, era um texto programático. Tocava em feridas sociais e religiosas do Brasil, segundo a sua visão, a visão de Dom Sebastião Leme, acerca do mundo. Fazia uma radiografia religiosa, inicialmente, para chegar a uma radiografia social e política. E assim, enfrentava a questão da religião num país que era oficial e realmente republicano. E nesse sentido, Dom Sebastião trazia um texto, ou fazia um texto, em que se ufanava as raízes católicas do Brasil, projetava a necessidade de formar no Brasil uma militância leiga, convencida da verdade católica, e que fizesse valer o papel social da religião católica em meio a uma sociedade que cada vez mais, por força de aparelhamentos intelectuais e estatais, era cada vez mais secularizada. Do período de Dom Sebastião Leme como arcebispo de Olinda, destacaria esta carta pastoral. Entretanto, vindo para o Rio de Janeiro como arcebispo coadjutor em 1921, nós temos, a partir da capital federal, uma atuação de Dom Sebastião Leme que vai, de modo mais incisivo, tratar deste aspecto de uma renovação católica no Brasil que pudesse redimensionar o papel da Igreja, não apenas por uma busca de poder, mas por uma busca de fazer a Igreja efetivamente representada em meio à sociedade, no âmbito social, no âmbito político e no âmbito intelectual. Então, o primeiro perfil de atuação de que Dom Sebastião se utiliza são os congressos eucarísticos. Celebramos, há poucas semanas, o centenário do Congresso Eucarístico de 1922, que ele convoca para o Rio de Janeiro, fazendo um grande esforço para dar a este congresso contornos de um congresso nacional. Qual era o objetivo dos congressos eucarísticos e deste especificamente convocado por Dom Leme?
era o de incentivar a devoção eucarística, por um lado, mas também o de ser instrumentos de restauração, de ênfase da autoridade episcopal, da autoridade religiosa, não é? Uma vez que a Igreja Católica precisava redimensionar o seu lugar na sociedade brasileira depois da separação entre Igreja e Estado. Quando analisamos a carta de convocação do Congresso, alguns pronunciamentos realizados no Congresso Eucarístico, nós percebemos este enfoque, né, de, por um lado, salientar o aspecto cultural, religioso, propriamente dito, do Congresso Eucarístico, mas também a necessidade de, através dos congressos, enfatizar o papel dos pastores como agentes efetivamente capazes de dar contornos à sociedade de então. Depois, o segundo aspecto de atuação de Dom Sebastião Leme, isso numa questão mais, né, pastoral, no sentido de um movimento religioso para atingir as massas, é o patronato de Nossa Senhora Aparecida, proclamado em 1930, como resultado, né, de um congresso realizado em 1929. Duas razões poderíamos destacar, que, claro, poderiam depois ser aprofundadas. Primeira, uma devoção genuinamente brasileira a um país que estava, nas primeiras décadas de um regime laico, não apenas resgatar as suas raízes católicas, mas resgatar a principal devoção nacional como uma devoção genuinamente brasileira, ou seja, nascida no território brasileiro, era algo muito importante. Por isso, a proclamação de Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil. Depois, a localização dos grandes pontos de culto a Nossa Senhora Aparecida, que se localizava no eixo São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, os três principais estados, principalmente naquela época, da Federação. Um outro aspecto a se observar, a construção do monumento ao Cristo Redentor. A ênfase de Cristo como sendo aquele que serve de inspiração e como sendo o ponto de leitura e de autocompreensão da sociedade. Por isso, dar este título de Cristo Redentor à imagem colocada no alto do Corcovado e colocá-la num ponto de destaque, em que todas as pessoas que chegassem à capital federal pudessem se deparar com aquele movimento genuinamente cristão e, portanto, chamando a atenção para o Cristo como ponto de partida de reflexão da vida nacional. E depois outros aspectos que vamos aí aprofundar um pouco mais adiante, né? A criação da revista A Ordem e do Centro Dom Vital, em 1922, né? E a Liga Eleitoral Católica, como um desdobramento da ação católica. É interessante neste aspecto, né, como Dom Sebastião Leme utiliza o laicato na sua atuação política e social no Brasil de uma maneira muito própria. As recomendações que vinham da Santa Sé era de que houvesse a atuação dos católicos na política. Só que o modelo de atuação católica na política vigente na Europa era basicamente da formação de um partido católico que pudesse atuar junto aos poderes constituídos, formando maioria nos parlamentos, etc., compondo gabinetes ministeriais, etc. Dom Sebastião Leme não conduz, ou pelo menos não incentiva a Liga Eleitoral Católica no sentido de formação de um partido único, mas de engajar católicos, né, fazer um movimento contrário. Os partidos poderiam livremente atuar, desde que houvesse comprometimento com as pautas tratadas ou abordadas pela Liga Eleitoral Católica. E isso, portanto, faz com que o projeto de instauração de uma ordem cristã no Brasil, especialmente vigente a partir da década de 1910, e que vai ganhar muito impulso com Dom Sebastião Leme, pudesse ter um impulso a partir da atuação do nosso cardeal. Marco Antônio Baldin, em uma outra pesquisa, dessa vez de doutorado em História pela Unesp, né, Universidade Estadual Júlio de Mesquita, de São Paulo, aborda um pouco mais a questão da atuação da Liga Eleitoral Católica como um projeto, né, político encabeçado
pelos católicos e com uma atuação muito forte de Dom Sebastião Leme. O catolicismo político encabeçado pelo cardeal se materializou na Constituição da Ação Católica, que, por sua vez, viabilizou-se na organização da chamada Liga Eleitoral Católica. Os católicos desejavam modificar aspectos como aqueles que observei, né, no artigo 72 da Constituição de 1891, e que para eles eram prejudiciais, né, aos conceitos e às posições que a Igreja tinha de manter até então dentro da tradição histórica do país. Então, os partidos deveriam declarar adesão à Liga Eleitoral antes de escolherem os seus respectivos candidatos. Era a liberdade de atuação partidária, desde que não fugisse aos princípios básicos católicos. Pontos destacados graças à condução, né, ao acompanhamento do cardeal Leme por parte da Liga Eleitoral Católica. Promulgação do nome de Deus no preâmbulo da Constituição, que seria promulgada em 1934, coisa que não havia na Constituição que à época estava vigorando, a de 91. Indissolubilidade matrimonial e reconhecimento do registro civil do casamento religioso. Incorporação legal, ainda que facultativa, das aulas de religião nas escolas públicas. Regulamentação da assistência religiosa facultativa às Forças Armadas, prisões, hospitais, etc. Liberdade de sindicalização com garantias por parte de sindicatos católicos. Assistência do serviço eclesiástico às Forças Armadas, equivalentes ao serviço militar. Decretação de legislação do trabalho, inspirada nos preceitos da justiça social e nos princípios da ordem cristã. Defesa dos direitos e deveres da propriedade individual, num período, né, da década de 30, em que o avanço do comunismo, ou pelo menos da ideologia comunista, era muito forte. Já tínhamos passado por algumas turbulências no final da década de 20, começo da década de 30, e esse aspecto era muito defendido pelo perigo que essas ideias traziam. E outros aspectos que poderíamos aqui observar, mas que não estão tão propriamente ligados, vamos dizer assim, à temática da nossa conferência, né? Alguns deles tiveram êxito, né, como a questão do matrimônio, a questão do nome de Deus, a questão do ensino religioso, e outros foram sendo adquiridos com o passar dos anos, né, mas graças à atuação dessa liga formada, acompanhada, né, pelo cardeal Leme. Tânia Salem, em um artigo, né, sobre o Centro Dom Vital à Universidade Católica, promulgada numa revista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, aborda alguns aspectos da atuação, ainda que indireta, porque ele legitima uma atuação que, em verdade, é encabeçada pelo Centro Dom Vital, de modo muito particular, pelo Alceu Amoroso Lima, né, no que diz respeito à Igreja e o ensino superior, que vai aí culminar, né, na formação da nossa atual Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Então, o Alceu, claro, sempre em sintonia com o cardeal Leme, né, se dispõe, quando assume a presidência do centro, a ampliar a organização católica. E um dos aspectos sobre os quais ele se debruça é o setor da juventude universitária. Em 1929, nasce a Associação dos Universitários Católicos do Rio de Janeiro, que em seus estatutos anunciava alguns objetivos, dentre os quais completar a instrução e a educação religiosa de seus membros, preparar católicos militantes tanto na vida particular quanto na vida pública, coordenar as forças vivas da mocidade brasileira, a fim de ser restaurada a ordem social cristã no Brasil. Então, nesse aspecto de caminhada, né, para uma formação de um acompanhamento mais direto, né,
da Igreja no Rio de Janeiro, com a atuação preponderante do Centro Dom Vital, o acompanhamento do Cardeal Leme, nós tínhamos uma crítica por parte dos católicos ao caráter meramente tecnicista e profissionalizante dos estabelecimentos oficiais de nível superior que tínhamos no país e que eram, por sua vez, responsáveis pela geração das novas camadas dirigentes do país. Para subir das bases até as camadas mais altas da sociedade, era preciso, então, formar uma intelectualidade também e principalmente no âmbito universitário. Então, num primeiro momento, não havia, digamos, uma instituição de ensino superior em que os católicos universitários pudessem atuar, então iam atuando de acordo com os meios em que estavam inseridos. Houve uma espécie de, vou dizer, uma situação um pouco indigesta, né? Quando se cria em 1934 a Universidade do Distrito Federal, que não vai vigorar muito tempo, mas que balança um pouco a iniciativa de formação universitária que estava ali caminhando. E Dom Leme abraça a ideia de uma instituição de ensino superior confessional. Então, em 1939, uma vez já tendo abraçado e apresentado a congregação para o órgão da época, que hoje seria a Educação Católica, né, recebe sinal verde em 1939, e a intelectualidade, apesar de enfrentar algumas resistências por parte do Ministério da Educação, né, que queria apenas a hegemonia do poder das instituições públicas, como aquelas que pudessem expedir diplomas de nível superior, né, consegue então não somente a fundação das faculdades católicas integradas, que depois seriam a PUC-Rio, mas também o reconhecimento oficial dos diplomas expedidos por essa instituição. Bom, uma vez tendo abordado alguns aspectos pastorais e intelectuais da atuação e política da atuação do Dom Sebastião Leme, eu faço então algumas considerações finais, né? A primeira, Dom Leme transformou o Rio de Janeiro na locomotiva religiosa do Brasil. Isso eu faço uma comparação com aquele jargão que muito se utiliza, segundo o qual São Paulo, nas primeiras décadas, sobretudo do século XX, era a locomotiva econômica, né, do Brasil. E Estado. Mas ainda a atuação da Igreja em relação à representatividade em diversos setores era muito tímida nas primeiras décadas. Quando ele assume, ainda como coadjutor, a Arquidiocese do Rio de Janeiro, ele começa a mudar esse panorama. E o Rio de Janeiro passa a ser, inclusive, a capital religiosa do Brasil, de onde emanavam as grandes decisões, não apenas por uma mera reunião do episcopado, mas pela capacidade de planejar e de conduzir diversos segmentos da Igreja no país, principalmente o laicato, de que Dom Sebastião Leme se utilizou. Depois, Dom Sebastião Leme, eu diria, foi pioneiro em incentivar a atuação do laicato no nosso país. Em um período em que se focava muito na atuação dos membros da hierarquia católica, ele soube como ninguém incentivar e impulsionar o laicato para ocupar diversas frentes e, com isso, angariar diversos resultados positivos da ação católica no Brasil. Foi também aquele que impulsionou o que eu chamaria de processo de recatolicização do Brasil, através dos congressos eucarísticos, do patronato de Aparecida e do Monumento ao Cristo Redentor. Redimensionou nesse aspecto as relações entre Igreja e Estado. Não era apenas uma mera convivência. Havia um respeito mútuo em que a Igreja, em momento algum, nega o papel que cabe ao Estado, mas, em contrapartida, apresenta-se como instituição digna, merecedora e aquela que requeria, de fato, os seus direitos e a sua capacidade de representatividade no meio político e no meio social. E, por fim, nesse aspecto, né, de recatolicizar o Brasil, foi alguém que, como ninguém, redimensionou a inserção católica no meio intelectual.
E a prova disso, graças a Deus, é o nosso centro que até hoje está aí caminhando e fiel à sua vocação. Obrigado pela atenção e peço perdão se em algum aspecto não explorei muito bem aquilo que deveria ser explorado.